Gente, voltei com esse livro aqui. Parei, né, porque eu estava lendo esse, terminei, já estou no irmão dele, Remo, aquele louco. E essa série é a série da pessoal do Camorra, né, os Falcone, temido por tratar mulheres um pouco assim como os homens, principalmente quando tem que ser punidos. Isso mesmo. Emoções Perigosas, de Nino Falcone. Gente, o primeiro livro dessa série tá aí pra você já, que é de Fabiano, irmão de Ária. E tem a playlist aqui no canal de Cora Haley, que é dos outros livros, que envolve outra máfia, que envolve... Ai, eu gosto demais. Todos eles, tá, gente? E hoje eu vou trazer pra você o segundo livro de Camorra, Nino Falcone. E Emoções Perigosas, porque ele não tem emoções. Na cara dele não demonstra nada, ele passa medo demais para as pessoas só de olhar para ele. E ele foi ali desligado às emoções. Mas Kiara vai entrar na vida dele. A Kiara é prima de Luca, então como que eles casaram? Então fique comigo, se inscreva nesse canal que tem tudo de romance, dá uma bisoiada, fique comigo, se inscreva. E eu sou Kelly do Leio e não nego. Então, minha gente, olha, Fabiano, eu gostei, tá, do livro dele, mas Ginino ganhou meu coração 1000 vezes mais. Porque ele é um amor, ele é um doce, ele mostra as emoções, apesar que não sabe lê-las, tá? E aqui, ele casa com Kiara porque o Remo, seu irmão, que é o capo, ele é louco. O Remo é louco. E ele quer ligar pra Luca pra fazer o quê? Uma aliança, tá? De casamento, casar alguém lá, alguma mulher, né, da família com o seu irmão Nino. Porque Remo descobriu que Luca está tendo problemas com a Alfite. E a Alfite é uma outra máfia, né, de onde a Área casou para fazer aliança. Mas ele quebrou por conta de várias coisas, essa loucura na vida deles. E aí Remo fala, ele vai aceitar, porque a gente, como aliados, a gente pode se ajudar, apesar que eu já ameacei ele, porque Remo é louco. E nessa conversa que eles vão de tete a tete, o Remo chega lá, minha gente, de cueca, ele é louco mesmo, né? E fala, ó, estou sem armas, só que armas foram sacadas, mas tiro nenhum rolou. E com isso... Luca fala, Luca pensa, só que Luca, ele vê que pode ser bom pra ele essa aliança. E fala, tá, eu vou pensar numa mulher aqui pra te dar. E ele pensa, ele tem um tempo ali. E Remo fala, olha, pra mostrar pra você que eu sou de confiança, apesar da loucura, eu só vou liberar uma carga sua em tal lugar se você aceitar. É um negócio assim, gente. E aí, ele realmente libera a carga, tudo. Luca vai e fala, tá, sei. Mas Luca aceita e fala com ele, escolha uma mulher para casar com seu irmão Nino. E ela é Kiara, tá? A Kiara sofreu desde sempre. O pai dela trabalhava pro Luca. E o pai dela foi um traidor. No que acontece? O Luca vai lá tirar satisfação com o pai dela, daquela forma mais bruta possível. O pai dela morre. A mãe dela também, naquela situação toda, morre, mas não foi o Luca que matou ela, foi o pai. O pai dela batia nela, a mãe dela era oprimida, uma loucura de tristeza. E aí, ela fica sozinha. E a regra lá, né, é que a mulher ela não pode herdar casa, não pode morar sozinha, ela tem que ser cuidada, enfim. Então ela não pode morar sozinha nessa casa. Então ela vai morar, né, com os tios que recebeu ela de mau grado, vou pôr assim, porque ela era filha do traidor. Então ninguém queria receber ela, inclusive Luca. A Área até fala, traz ela pra cá pra gente cuidar dela. Mas Luca, na loucura da vida dele, ela falou, não, a gente já tá cheio de BO, deixa ela ficar lá na casa desses meus tios, que é tio dela também. E nisso, né, ela é filha do traidor, ela é marcada, ninguém quer casar com ela, ninguém quer tomá-la em casamento, e ela na pré-adolescência, um outro tio que vai dormir na casa desses tios que recebeu ela, abusa dela. Vocês acreditam?
Gente, nessa parte, olha, é sensível a autora. Ela escreve de uma forma bem dolorosa, tá? O que aconteceu com ela. E ela tinha, a única pessoa que ela confiava era a sua prima, que se tornou como irmã para ela, que morava naquela casa também, só que essa prima casa, mas elas têm contato, e essa prima sabe do ocorrido, fala com ela, com a Kiara, fala pro Luca o que ele fez com você. Lá no negócio do Luca, lá, nas regras, quando as mulheres casam, elas têm que mostrar que era virgem, num lençol. Então, como que ela ia fazer, né? E agora, sabendo que seria dado em casamento para um dos caras, Falcone, ela falou: Meu Deus, esses homens tratam a mulher muito mal. E eu já tava todo deslacerado. Mas ela falou: É meu destino, então. Eu vou ter que aceitar. E nisso, ela aceita, né? E a prima falando com ela pra falar com o Luca, mas ela não fala, porque ela já acha que é um peso, daqui a pouco outros problemas. E acontece noivado. Então, foi tudo muito rápido. O Remo não queria ficar naquele lelelê. Vambora, vamos fazer aliança logo. E eles vão lá na festa de noivado. Gente, Remo chegou pondo terror na festa. Todo mundo ficou com medo dele e do Nino. O Nino não tinha expressão mesmo. Então, ele ficou lá com medo, pondo medo no povo e adorando. E inclusive falou com o Nino: Nossa, ela é linda, né? Porque Nino também é muito bonito. Ele tem o cabelo preso assim pra trás. Vou colocar uma foto aí de imagem que às vezes eu pego na internet. E ela também, ela é morena, tem cabelos escuros e longos. E ela tem um corpão. E ela não se sente bem, ela é acanhada devido ao que ela passou, desde a casa dela até o que aconteceu, né? Pior. E então eles vão no casamento e no dia do casamento o beijo que ela dá assim é bem rápido no altar. E ela troca muito olhares com o Nino. Esses olhares deixam a gente bem assim, né, no livro. Aí eu falo aí, nesse momento, agora que ela vai pra lua de mel, que vai arrumar, né? Porque ela casou num dos casarões que a família dela tinha, isso ela pôde. E aí um dos quartos já estava preparado, né? Pro lençol da virgindade. Só que, como que ela ia fazer? Aí você tá lendo o livro, você fala: Caracas, como é que esse homem vai tratar ela? Ela já sofreu demais. Mas ele é um amor, sabe o que aconteceu? Ele tira a roupa porque ele não tem emoção nenhuma. E ela fica: Meu Deus, esse homem vai. É só dor que ela pensava. E quando ela tira, né, também, e ele vai abraçar ela, ela tem uma crise. Ela começa a gritar, ela começa a chorar, ela começa a espernear. E ele entende aquilo, né? Ele lê a emoção muito, muito pouco, assim, mas ele fala: Quem fez isso com você? Aí ele percebeu e falou. E falou com ela: Quem fez isso com você? Aí ela explica, né, quem que foi, e ela fala rápido, tá? Não é um casal que vai ficar, ela não vai contar o que aconteceu, ele vai ficar querendo saber o que é, não. Ela fala, graças a Deus, ela fala logo. E antes dela falar, ele fala: Olha, um acordo nosso é o seguinte: eu sou péssima em ler emoções, você precisa me falar mais rasgado as coisas, eu não importo. Então você fala, por favor. Aí ela fala que foi o tio, e numa das horas ela dá a valsa, né? O Remo percebeu que ela ficou tensa, o cunhado dela, né? Porque tem que dançar com todo mundo. E quando esse tio se aproxima, ela fica tão tensa que o Remo percebeu. Ele é mais rápido de ler, né? Vocês vão perceber que esses irmãos aqui, né, da Camorra, eles sabem muito bem ler o que tá acontecendo muito rápido. E aí o Nino fala: É aquele homem que você ficou tensa que meu irmão me contou? O Remo não deixou ela dançar com o traste do homem, tá? O demônio lá. Deixou não. E entrega pra Nino e fala. E não fala nada com o Nino, mas quando o Nino pergunta pra ela: É aquele homem? Aí ela é. Aí o Nino fala o seguinte: A família, eles gostam de sangue no lençol, né? Pois eles vão ter. E aí ele sai, ela: Ai meu Deus. Aí ele: O que você quer que eu faça com ele? Aí eu falei: Começou, o negócio começou.
A adrenalina. Aí ela fala, você quer a morte dele? Ah, não precisa nem falar, né, gente? Ele já ia fazer. Aí ele fala com o Nino fica horrorizado. Ó, ele fala com o Remo, eu já sabia. Ele, como que você sabia? Aí conta lá de novo da valsa. E eles foram até leais com o Luca. Porque o Lucas, a gente sabe que onde ele tá, ele e o irmão dele, o P.O. come solto. Mas até que o Remo, que é louco, falou: não, bora contar pro Lucas, explicar que nós vamos ter sangue no lençol. Aí chama o Luca. Aí o Luca fica chocado e fala assim: não, eu vou deixar isso acontecer, porque aí o pessoal aqui do meu mundo vê que a gente não aceita mulher ser abusada aqui. Para eles entenderem que se acontecer, vai morrer. E aí, eles vão de encontro lá onde esse homem estava, que estava no jardim bebendo e fumando, como se ela fosse passar vergonha no lençol. E na hora que ele vê o Nino se aproximando dele, ele sai correndo. Aí o Nino já tira a faca, que ele é bom na faca, joga e pega na perna do homem. E o homem começa a gritar, pedindo ajuda pro Luca. O Luca fala: você me traiu também. Você me traiu. E aí o Luca deixa o pau quebrar, porque ele fala: se fosse com a minha esposa. E aí eles levam o homem pra dentro do quarto, no lençol, e a Kiara já fica ali, ela diz, né, que ficou temerosa, mas feliz, por causa que ele sempre ameaçou ela, tem toda a história. E aí eles fazem e acontece com o homem, gente, lá no lençol. E ela dorme no outro quarto, tá? Ela é levada para outro quarto, ela passa a lua de mel lá. E aí o Nino fala: não se preocupe, você vai ficar bem. Então ele cuida dela desde o início do casamento. Ele demonstra isso. E o Remo também sempre cuida dela, fala: você agora é uma Falcone, levanta sua cabeça, porque ela era muito tímida. Ela usava roupas que não eram muito favoráveis para ela. Então o Nino, né, depois compra roupas para ela, ela fica linda, ela fica linda. Tanto que ele gosta muito que ela usa vermelho. Tanto que na capa ela está de vestido vermelho, que ele fala que combina muito com a pele dela. E depois eles voltam pra casa, tá? Dos tios. E ela já volta repaginada. Ninguém. Todo mundo fica assim, ó, de queixo caído com ela. E ela demonstra mesmo que está bem. Demonstra mesmo que agora ela é uma Falcone. E eu gostei, entendeu? E agora o Nino tem uma coisa bem interessante com ela. Ele sempre coloca a mão no pulso dela, sabe? Porque como ele não lê emoções, ele quer saber como que ela está. Quem que acelera mais o coração dela para ela ter medo ou não? Então, toda vez que ele aproximava dela, ela ficava tensa. E aí, aos poucos, isso vai passando. Ele fala: agora ela tá tomando coragem pra talvez se deitar comigo, porque ele começa a beijar ela, né, gente, e tal, primeiro, e ela começa a sentir reações e ama muito, e cada vez mais e mais que abraça ele, cada vez mais e mais quando ele sem camisa, porque ele faz natação, e ele fala com ela: você tá olhando pra mim demais, você me quer? Aí ela: quero, mas eu ainda tenho medo. Então ela às vezes quer abraçar, quer beijar ele. Acho muito fofo quando ela consegue, né, fazer isso sem reserva, sem medo. E aí ele começa a parar, né, de sair com outras mulheres, porque no início do casamento ele viu que ela não daria conta e fala com ela: você prefere que eu procure outras mulheres para me satisfazer? Porque lá no Camorra a gente sabe que eles têm um negócio lá de prostitutas. E da boate lá, né? Só que aí uma hora ela fala: eu não quero mais que você procure. Eu quero que você se deite comigo, que nosso casamento seja verdadeiro. Mas ele faz isso, gente, uma vez só, tá? Ele não chega nem aos fatos com a mulher, né? Porque ela vai descendo as escadas. A casa lá, né, dos Falcones, a gente vai ver, vai ler que é uma mansão, mas cada irmão tem a sua ala, tá? Mas só que a sala é para todos. Então, quando ela tá descendo as escadas da ala dela,
Ela percebe que o Remo tá com a mulher, o outro tá com a mulher, ela fica chocada. Fica assim, não é possível, eu tô morando aqui, vocês vão ficar fazendo isso na sala? E aí o Nino fala com o Remo, pelo amor de Deus, vai pra sua ala, minha esposa tá morando aqui agora. E aí o negócio começa a pôr ordem ali, né, gente, na casa. A Kiara começa a cozinhar pra eles, começa a mostrar um cuidado que eles não tinham, eles só sabiam pedir pizza. Então é bem interessante tudo que vai acontecendo naquela casa por causa dela. Ela gosta de tocar piano, o Nino compra um piano pra ela. E voltando às questões lá da intimidade, ele começa a ajudar ela, beija tudo. E aí chega um ponto que ele fala: agora podemos tentar? Você não vai sentir dor, tenho certeza. Pronto, né, gente? E aí pronto. Ela não sente mais dores, ela ama ele demais. Eles agora têm um casamento real, ele ama ela, e é aí que entra a questão das emoções dele. Ele começa a ter crises, porque ele começa a sentir emoções, ele começa a querer ficar com ela, a querer ter ela sempre, e isso mexe muito com ele, a ponto de o Remo perceber e falar. Ele fala muito palavrão, né? O Remo fala: cacete, você tá mudado por causa de uma. Ele até fala, por causa de uma. Eu não vou falar o nome aqui. Você mudou? Até Fabiana aconteceu isso, agora você? Aí eu falei: meu amor, o próximo é você. Tá? Não vem não. E eu tô lendo ele já, gente. Já eu trago pra vocês. E aí, ela fica lá feliz da vida que conseguiu se deitar com seu marido, né? E agora vamos para algumas dicas. Gente, a dica que eu quero dar é que ele sempre vai ficar segurando o pulso da Kiara pra saber se ela tá bem ou não, né? O Remo sempre vai se aproximar dela, ela vai ficar com medo, aí ele vai sempre jogar na cara dela, mas pra ela ser forte, falar: você agora é uma falcone, se posiciona, mulher. Porque o Remo, ele é assim, doidão. E vai ter os outros irmãos aparecendo, que é o Sávio e o Ademo. O Ademo é o mais novo, ele é o mais sensível. Ele até fala assim: será que você gosta de mulher ou não? Mas ele gosta, mas ele não quer ser como os irmãos, né? E tem uma história do porquê que ele é o mais cuidado, ele foi mais poupado. Porque a história desses camorristas, dos Falcone, é o seguinte: lembra que nos livros anteriores, quem leu sabe que o Grow é o meio-irmão deles, que chegou a matar o pai deles e vingar, porque ele sofreu muito, né? Então, eles nessa época estavam num colégio interno, né? Que o pai estava com medo deles, o pai mesmo é biológico. E o pai chega a fazer a mãe surtar, a mãe do Remo, do Sávio, do Ademo, do Nino. E ela é internada, só que quando ela é internada, ela está grávida de Ademo. Então o pai pede para tirar a criança lá da barriga dela, e quem cuida deles é o Remo, tá? O Remo, ele foi pai, você vê que ele tenta cuidar de todos como uma verdadeira família, apesar que ele é o capo. Ele tem um carinho muito grande pelos irmãos, inclusive ele quase morreu pelos irmãos, porque a mãe coloca fogo na casa, ela quer matar todos eles para ficar livre do pai, inclusive ela. Só que os homens do pai conseguem socorrer, né, eles, só que o Remo já tinha salvo os irmãos, ele consegue quebrar lá a janela e começa a pular com os irmãos, então ele tem um pouco de queimadura no corpo, e ele não gosta de contar sobre isso. Então o Ademo, que é o mais novo, ele não sabe de tudo que aconteceu, ele não quer nem ser iniciado na máfia, só que ele vai entender que é o mundo dele. Então tem muito processo até chegar no livro dele, né? Tô lendo ainda. Mas então, o Remo, ele é louco, gente. Mas ele ama muito os irmãos. E tem o Fabiano também como um irmãozão. Então ele não é tão mal assim. Ele é mal, mas com os irmãos, assim, com a ordem. Ele sabe separar, mas ele ainda não gosta de mostrar que ama. Ele ainda não gosta, né? E ele é bem doido. Então, é isso, né, sobre a dica. Eles são assim por conta da história. A mãe que tentou matar todos eles. E eu não vou falar mais o que ela fez. Foi bem triste, principalmente pro Nino. Nossa, no livro dele.
A mãe, ela corta, né? Faz algumas coisas com ele pra realmente, por isso que ele perde a emoção ali. Porque a mãe chama, ele vai e ela faz algo ruim com ele. Então ele não entende e se fecha ali, a emoção dele vai embora. Então é isso, gente. Aí agora a Kiara está maravilhada, feliz da vida com seu marido, tá? Ela conseguiu achar, né, um amor, um cuidado, uma proteção na pessoa que ela menos esperava, né? Que é o pessoal da Camorra. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você leu, se não leu, vai lá. Tá disponível pelo Kindle Limite ainda. Espero que não tenha saído. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo romance.